Está. Olá, meus irmãos, povo de Deus, estou aqui com o pastor Cassamo. Como no primeiro vídeo, prometi voltar com essa história, uma história muito especial, maravilhosa, que com certeza só Jesus pode fazer. Pastor, o senhor começou a falar no vídeo anterior e eu acabei lhe cortando. Me conta como é que foi essa experiência, como que uma mesquita muçulmana se transforma numa igreja. Por favor, compartilhe conosco como que foi essa história. Primeiro, como eu disse que eu sou Jambino Cassamo, o nome Cassamo é nome identificado aos muçulmanos. Okay. E eu sou da origem muçulmana. Os meus pais eram muçulmanos e eu converti ao cristianismo. Nós, a criancice, nós temos aquilo que nós aprendemos, chama-se madrasa, que é uma escola dos muçulmanos que ensinam a criança, desde criança até você crescer, aprendendo o islamismo. E eu aprendi o islamismo. E quando eu aceitei Jesus e quando eu aprendi a palavra do Senhor, o pouco que eu ganhei da palavra do Senhor, eu tive vontade de ir pregar aos muçulmanos. Eu pedi voltar para o norte para ir pregar aos muçulmanos, porque eu conhecia a realidade muçulmana. E lá quando nós chegamos, uma das bênçãos que eu tive, fui numa zona onde eu ia pregar a palavra de Deus e fui recebido numa casa onde havia uma mesquita. Ali havia uma criança doente. Estava grave, doente, já tinha ido ao hospital, foram no curandeiro, eu não sei como vocês chamam curandeiros lá, foram no curandeiro, não ficou curado e trouxeram, estavam à espera da morte da criança. E aí eu cheguei lá como visita e eu pedi, se eu pudesse orar para essa criança, eu pedir a meu Deus para curar essa criança, vocês me deixariam? E eles disseram que nós te deixaríamos, a condição é que se você promete que vai curar, eu disse, sim, eu prometo. E disseram, há um desafio, se promete vai curar e ela não cura, você também morre. Uau. E eu disse, não tem problema, eu preferi morrer. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu orei. Naquela noite, a criança começou se mexendo, era uma criança dos seus 17 anos, começou se mexendo, começou a falar, pediu beber água a primeira vez, e todo mundo chorou, agradeceram a esse Deus, e no dia seguinte a criança já podia sentar. E disse que já estava melhor, se sentia melhor. Uma criança que já estava há meses na cama. Meses caída, quase estava, nós chamamos coma, estava em estado de coma, não sei como vocês chamam lá, quando a pessoa está na beira da morte. É coma mesmo. E graças a Deus, e a criança ficou curada em nome de Jesus. E aí o pai, o tio, porque aquela criança era sobrinho do chefe. O chefe é o padre da igreja, é o pastor do islamismo, chamam chefe. Aquele pastor do islamismo chama um xerre. Então o tio era o xerre. Ele tinha trazido aquela casa, aquela criança, para que aquele xerre fizesse aquela magia islâmica para curar. Não conseguiu. E ele desafiou a mim com meu Deus. E esse Deus que é vivo curou na criança. E o pai da criança, o tio da criança aceitou a Jesus e convidou toda a família para pertencer a esta classe de cristãos e entregou a mesquita para servir de igreja. Ali fundamos a igreja do Senhor. Nossa. A primeira igreja que foi no distrito de Micuburi. Se vocês procurarem saber onde fica o distrito de Micuburi, está a 80 km da cidade de Nampula para o interior. Puxa vida. É algo extraordinário, pastor Cassamo, perceber uma situação que já era certamente de morte. O Senhor Jesus, ele leva até aquele lugar e o Senhor é um instrumento de Deus para orar por aquela criança, aquela jovem de 17 anos. E, consequentemente a isso, eles viram a diferença do Deus Jesus Cristo para o Deus do Islã. E houve uma mudança, uma transformação. E junto com isso, o Senhor me falou que esta foi uma das situações. Nós temos mais 6 igrejas. Mais 6 igrejas que surgiram. Uma das igrejas surgiu porque um dos tios daquele senhor, aquele xerre, vivia numa outra zona que também era responsável da mesquita. E ele disse, esse pastor pode chegar lá. Até falou assim, ele pode chegar lá salvar aquele povo. E eu disse, eu posso não voltar para Nampula, não preciso voltar para Nampula. Quero chegar lá, não vou salvar o povo, mas Jesus vai salvar através de mim. E eles me permitiram, eu fui para lá e transformei uma mesquita em uma igreja. E dali fomos pregando a palavra, a informação foi saindo. Quando voltei para Nampula, recebi mais convite de umas outras regiões, de mais 3 mesquitas, e aí completou 5 mesquitas. As outras 2 vieram mais tarde, que não tenho explicação como que elas surgiram, só sei dizer que fui convidado para ir inaugurar como igreja, que era a mesquita.
Mais ou menos isso. Algo extraordinário. Eu fico a pensar, meus irmãos, o quanto Deus está fazendo aqui na África, usando pessoas que até então, até poucos dias atrás, eu não conhecia o pastor Cassano. Não conhecia, eu não sabia da existência dele. Mas você perceba que Deus está a trabalhar, Deus está a usar homens e mulheres para levar a sua palavra. Mesquitas sendo transformadas em igrejas que agora adoram o Senhor Jesus Cristo. E quero deixar uma pergunta para você. O que você está fazendo em prol do reino de Deus? Qual tem sido a sua contribuição para que a obra missionária ela possa avançar mais e mais? Sabemos que podemos fazer missões de 3 formas: orando, indo e contribuindo. Talvez antes do pastor terminar, quero interromper uma coisa. Tem uma zona que tem lá uma insurgência militar islâmica que só matam as pessoas. Basta você falar de Jesus e é cortado o pescoço. Tem uma zona que eu já fui lá, plantei uma igreja e eles chegaram na igreja para eliminarem o pastor e naquele dia, infelizmente, o pastor não estava na igreja. Quando chegaram, disseram: nós queremos o pastor dessa igreja. Disseram que ele foi à cidade. Quando eles disseram: ok, nós voltaremos para eliminar a ele, para ele morrer. E depois, no dia seguinte, quando o pastor volta, ele foi informado e ligou para mim: pastor, não é melhor eu sair daqui e fugir? Eu disse: pastor, se é para morrer, mora, se é para ficar, fique. Se é para sair, saia. Depende de si, como é que Deus tem falado consigo. E naquele dia, nós já falamos ao telefone, eles voltaram e pegaram o pastor, disseram: diga agora se você prefere perder cabeça ou prefere aceitar o islamismo. Nossa. Ele disse: tire minha cabeça. E disseram: ok, nós não vamos tirar a tua cabeça, vai ficar a pensar. Nós viemos para te cortar, mas agora queremos te dar tempo para você pensar. E nós voltamos. E dali não voltaram mais. Até ontem, que estou falando, não voltaram mais para lá. O pastor ainda está vivo, graças a Deus. Então, a necessidade de vossas orações. Agora, o que eu tenho como preocupação é, no meio disso tudo, tenho uma limitação do conhecimento da palavra de Deus. Sim. É por causa disso que eu vim para aqui, para aprofundar mais. Quero conhecer, quero saber. E aquele pastor também não passou de nenhuma formação, de nenhuma reciclagem, de nenhuma escola. Então, estamos a precisar de escola bíblica. Aquilo que eu vi hoje nesse curso mexeu muito para o meu interior, com o meu interior. E eu acho que a necessidade que eu tenho que parar, porque afinal de contas eu não estava a fazer as coisas corretamente. Eu descobri que eu estava a fazer coisas de forma errada. E eu tenho que parar pelo menos alguns tempos para eu aprender a palavra de Deus. E eu peço ao pastor levar essa preocupação. É um pedido. E podia estar a chorar, mas eu não quero deixar o pastor muito mal, mas a necessidade é muito maior, muito forte. Eu me sinto vazio. Estou no vazio. Comecei com a pré-escola agora, convosco. Estou falando de escola bíblica. É pré-escola. Quero chegar ao ensino primário, ensino secundário através de vocês. Amém. Meus irmãos, nós temos um grande desafio aqui, certamente um grande desafio. E às vezes, pastor, me permita confessar uma coisa. A escola bíblica no Brasil, ela tem diminuído. Muitos membros da igreja encontram dificuldades e aí qualquer coisa impede essa pessoa de chegar no domingo pela manhã e participar da escola bíblica, né? Enquanto eu vejo aqui uma carência tão grande, pessoas querendo, eu fico assim com meu coração ardendo em ver a sua fala e perceber a urgência que existe aqui da palavra de Deus chegar e alcançar cada uma dessas pessoas. Mas você sabe que mesmo a minha vinda daqui, eu não tinha nem 5 meticais para eu chegar. Mas eu orei a Deus, Deus abriu as portas para pelo menos eu chegar aqui. Estou orando para Deus me dar de volta o dinheiro para eu voltar. Mas, por favor, quero a palavra para você. Meticais, meus irmãos, é a moeda aqui de Moçambique, ok? Assim como no Brasil nós temos o real, aqui é meticais. Então é isso. Então, o milagre que Deus fez, trazer o Senhor para cá, amém. E o mesmo Deus que trouxe, certamente vai levar. Eu creio, Jesus. Creio, né? Meus irmãos, pense em tudo isso que você ouviu e viu aqui. Estou falando com um homem de carne e osso, amém. Que tem suas limitações, amém. Está batalhando pela fé em Cristo Jesus diariamente, amém. Para levar a igreja de Cristo, amém. O evangelho de Cristo adiante. Amém. Parabéns, pastor. Louvado seja Deus pela sua vida.
Tamo juntos, em Ore nome por de mim Jesus. também, para além de ensinamento. E pastor, não canse, vai mandando aqueles ensinamentos para mim, eu vou lendo, vou me preparando. Sim. Por favor, pastor, e pessoalmente assim eu te peço essa ajuda. Me ajuda naquilo que tem preparado, aquelas lições que me mandou para mim, estão a valer muito. E faça o mesmo, pastor, que Amém. Deus vai lhe abençoar. Amém. Eu creio que é o seu tempo gasto, mas Deus vai recompensar. Eu não Amém. tenho como dizer que vou recompensar. Sinceramente, nem 50 centavos irei lhe dar, mas Deus Amém. vai fazer Amém. grandes coisas. Amém. Deus já deu todas essas coisas. Amém. Obrigado. Muito obrigado.